Olá, eu sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje um pouco sobre flexão de palavras. Nós temos duas formas de percebermos as flexões. O que são flexões? Primeira coisa, flexões, mudança. Então nós temos algumas palavras que elas podem sofrer flexões. Isso ocorre com as classes variáveis. Então temos lá o artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo. Então, quando falamos do adjetivo, do artigo, do substantivo, o numeral e o pronome, são flexões, nós chamamos de flexões nominais. Quando se fala do verbo, são flexões verbais. De tudo isso, então, em relação às flexões, o que a gente tem que perceber? Elas acontecem e geralmente as flexões, elas só se dão na hora da frase mesmo. O que acontece com as flexões? As flexões, elas são feitas para que haja concordância entre as palavras. Então, quando você for, por exemplo, estudar concordância verbal e nominal, as regras de flexão também são aplicadas para a concordância nominal e verbal. A diferença é que na flexão você vai ter assim, eu usei o plural por quê? Porque eu quis usar o plural. Então, as flexões nominais e verbais, isso vai depender, claro, de quem está escrevendo. O que eu vou destacar para você? Aqui, vamos começar pela flexão nominal. O que a gente vai entender aqui? Geralmente, claro que nós temos o artigo, mas o artigo ele não tem não tem regras. Você vai ter só o, os, a, as, uma, uns, umas. Não tem outro tipo de flexão, tá? Simplesmente é só assim, como os artigos são pequeninos, são poucos, não tem muito o que você estudar. Os numerais também se remetem a concordar apenas em gênero e número, mas é bem tranquilo, assim, a formação é tranquila. Os pronomes concordam com os substantivos, então a flexão, o que vai dar mais dor de cabeça, são as flexões que envolvem os substantivos. Os adjetivos também, a flexão é bem tranquila, não é algo assim tão difícil. O que vai dar realmente bastante confusão e que há muitas regras é com a formação dos substantivos. E há muitas possibilidades de flexões nominais para os substantivos. Então, a ideia é que a gente consiga entender as mais importantes, aquelas que realmente você precisa saber que existem e que isso vai depender, claro, de cada palavra. Nós temos as regras. Aí eu posso pensar assim, então quer dizer que eu posso fazer uma lista assim? Depende. Nós temos algumas flexões que você vai perceber que é por causa daquela palavra e você tem que conhecer a palavra. Às vezes você olha assim, tá, mas as palavras são iguais e as flexões diferentes. Sim, pode acontecer. E aí que vem a dificuldade, você tem que conhecer cada palavra. Então, quando a banca ela quer, claro, deixar a prova um pouco mais complicada, e trazer uma questão com muito mais dificuldade, ela vai escolher uma palavra que se usa muito pouco, ou uma palavra que tem muita dúvida no dia a dia. Então, realmente, é uma parte bem complicada em relação a você saber todas as regras e aplicá-las sem problema. Aqui vai sempre da sua prática. Quanto mais você praticar, escrever, ter contato com textos diferentes, ler textos variados, ajuda você a formar o seu vocabulário, tá? Mas é importante que você entenda quais são os tipos de flexões que nós temos. As flexões nominais, elas podem aparecer em gênero e número. Gênero, você vai ter flexão das palavras no masculino ou no feminino e número singular ou plural, tá? Então, essas são as flexões em gênero e número. As flexões de gênero, então, temos o masculino e o feminino. A base é o normal. Você tem a palavra o, os artigos definidos masculinos e os indefinidos, né? Os, umas, uns, eles determinam o gênero masculino. E as, umas, o gênero feminino. Base. Um exemplo aqui, o tapa, a alface. Pronto. Então, nós temos o artigo que acompanha com o substantivo e o artigo acompanha o substantivo. Perfeito. Essa é a regra geral. Tá? Nós temos aí em relação à flexão nominal. Mas nós temos muitas construções que isso depende da palavra. Aí vamos lá agora para a formação do feminino e do masculino, como isso acontece. Então, começando aqui pela formação inicial. Claro,
Eu tenho no masculino o, no feminino eu troco pela palavra a. Então, o sapo, a sapa. Beleza, aqui fica fácil, ó. O substantivo mudou do o para o a. Então, a flexão mais comum é essa daqui, tá? Você tem só essa troca aqui, do o para o a. Beleza. Aí nós temos também outra possibilidade que é, quando termina com ão, pode mudar para an, o ou ona, tá? Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Capitão, capitã. Tecelão, que pode ter duas aqui formações, tecelã ou teceloa. Teceloa, que feio. Existe mesmo, tá? Então, chorão, chorona. Daí você tem algumas possibilidades. O substantivo termina com or, nós podemos acrescentar a. Então, por exemplo, doutor, doutora, você só acrescenta, não perde. Aqui no a, você troca o o pelo a. Aqui o ão, você troca por an, o ou ona. E aqui você acrescenta a letra a. Doutor, doutora, você acrescenta. Sempre assim? Não, depende da palavra. Aí que fica difícil em relação à flexão. Por exemplo, eu posso, com o substantivo que termina com or, acrescentar esse sufixo eira. Então, por exemplo, arrumador, termina com or, e feminino, arrumadeira. Então, veja que isso depende da palavra, tá? Depende muito do contexto aqui. O doutor, por exemplo, não posso falar assim, ó, doutor, colocar doutoreia. Veja que não dá. Então, são regrinhas e aqui depende da palavra. Não tem assim, posso fazer uma lista? Bem complicado. Você fazer uma lista de, sei lá, 500 palavras. Aí não adianta muito, não. Tem que saber quais flexões elas existem. Aí temos aqui, do e para o a. Governante, governanta. Então, temos os dois aqui também que você pode fazer a flexão. Do es, L ou Z, né? Eles terminam com es, com L ou com Z. E você coloca a para manter a flexão no feminino. Freguês, freguesa. Então, terminou com es. Atenção que quando eu passo freguês para freguesa, veja que a sílaba tônica, ela se modifica. Então, antes eu tinha uma oxítona aqui, e agora eu tenho uma paroxítona, tá? Então, ele perde o acento por causa disso, porque eu mudei a sílaba tônica da palavra. E aqui, ó, o azinho aparece aqui. E muitas vezes o sentido também determina isso, tá? Por exemplo, a cabeça ou cabeça. As duas existem? Sim, depende do contexto. Quando eu falo a cabeça, eu estou falando da cabeça mesmo, parte do corpo, tá? A cabeça. Quando eu falo o cabeça, aí vai do contexto. O cabeça da organização, que seria o chefe. Então, aqui é o contexto que vai ajudar você a entender essa flexão aqui, tá? Por isso que é importante que você entenda que também esse sentido aqui, ó, ele se dá pelo contexto. Então, é o contexto que vai determinar essa possibilidade aqui de flexão. Por isso que é importante que você também tenha esse cuidado. Muitas vezes, essa flexão, ela se dá naquela frase. Saiu dali, já não tem mais aquele sentido, tá? Aí, vamos agora para as flexões de número. Número aqui, nós temos a seguinte possibilidade. Ou vem no singular, ou vem no plural, tá? Então, o que nós temos aqui como variações? Aqueles substantivos que terminam com vogal, com ditongo oral ou com N, o que nós fazemos? Acrescentamos a letra S. Então, por exemplo, herói, heróis. Veja que eu só coloquei a letra S, só acrescentei, tá? Então, essa é uma possibilidade que você tem. Se eu pegar aqui, por exemplo, número, números. Eu só fiz a flexão assim. Só acrescentei a letra S, tá? Especialmente aqui mais comum é assim, ó. Você terminou a palavra com vogal, acrescenta S. O mais comum de todos é esse daqui. Aí, quando as palavras terminam com M, nós acrescentamos NS. Abordagem, abordagens, tá? Temos aí jovem, jovens. Então, você muda o M para o NS, tá? Você não acrescenta, você muda o M para NS. As palavras terminam com R ou com Z, você acrescenta ES. Por exemplo, hambúrguer, hambúrgueres. Então, aí nós temos o seguinte aqui, ó, a flexão. Nós temos hambúrguer, terminou com R aqui, você acrescenta ES aqui, tá? É uma possibilidade de você fazer a flexão aqui. E veja que nessa palavra, mesmo eu mudando e acrescentando o S, ele não perde esse acento, porque ele se mantém. A sílaba tônica se mantém a mesma. Hambúrguer, hambúrgueres.
Veja que a sílaba tônica ainda é a mesma. Aí as palavras terminadas com al, aí seria al, el, ol, ul, né? A gente seria assim, né? Porque é até estranho você falar assim. A flexão se dá com o L ou com o IS. Por exemplo, girassol, girassóis. Aqui temos uma observação que a palavra mal, mesmo terminando com L, você não vai colocar somente, não vai trocar por colocar mais. Se eu colocar IS, ficaria mais. Daí vai se confundir com uma palavra que já existe. Por isso que fica males, tá? Cônsul, cônsules. Aí você só... Aqui é como se fosse uma exceção à regra, tá? Que existe aqui em relação a essa flexão. Quando termina com IL, aí nós temos duas possibilidades. Quando você tem uma oxítona, juvenil, juvenis. E quando você tem uma paroxítona, inútil, inúteis. Então, na oxítona, você troca o L por IS. Na paroxítona, você tem aqui, ó, inútil, esse L, você troca para inúteis, tá? Então, são características por causa da sílaba tônica mesmo. Então, aqui também tem que cuidar. Quando termina com S, nós temos aqui, ó, 3 possibilidades. Na são 2, mas nós temos 3 situações diferentes. Algoz, então você tem uma oxítona, simplesmente você coloca algozes, acrescenta ES. Aí nós temos férias. A palavra férias e a palavra ônibus, aqui férias é uma paroxítona e ônibus é uma proparoxítona. Nesse caso aqui, essas palavras elas só existem com a letra S. Então, elas não tem como você falar assim, há férias. Elas só existem desse jeito, tá? Então, nesse caso, férias e férias, o plural é o mesmo, ônibus e ônibus, o plural é o mesmo. Eu não consigo mudar aqui a flexão para dizer que é uma coisa ou outra. Elas são idênticas aí em relação à construção tanto do plural quanto do singular. Tá, e temos também o ão. Esse ão aqui é campeão, né? Que a gente às vezes erra bastante mesmo em textos. Porque nós temos... Qual a dificuldade do ão? O ão é assim. Nós temos doação, que termina com ão. Alemão, termina com ão. Cidadão, termina com ão. Nós temos 3 possibilidades. Isso é difícil. Doação, fica doações. Então, você tem esse ões. Alemão, alemães, fica esse ães. Cidadão, cidadãos, fica ãos. Tá? E, por exemplo, doação não tem doações, tá? Não tem doações, é doações. Cidadão não tem cidadões, que eu encontro muito em redação isso. Então, aí qual é a regra? Existe como se fosse uma convenção que tem que escrever desse jeito, tá? Então, você tem que saber que existe a flexão. Cuidado, por exemplo, cidadão, que às vezes a gente tem muito problema com cidadões, que tá errado, é cidadãos. Então, é uma das mais complicadas de todas, porque você tem palavras que terminam do mesmo jeitinho, a pronúncia é igual, todas oxítonas, mas na hora de fazer o plural ele muda assim. E ela termina com X, não muda nada, fica assim, não tem diferença. Córtex, córtex. Então, tanto o singular quanto o plural é idêntico, não tem diferença em relação a isso daqui, legal? Então, vimos aqui as flexões nominais. Agora, me acompanhe que nós vamos ver as flexões verbais. Me acompanhe então. Vamos agora falar das flexões verbais. Então, claro, flexões nominais se referem especialmente aos substantivos, porque são os substantivos que têm muita regra. E aqui temos as flexões verbais. Claro, as flexões verbais também são importantes, muito. E tem muita flexão verbal. Assunto muito recorrente em provas. O que é mais cobrado? É muito mais cobrada a flexão verbal do que a nominal, em proporção de número de questões. Mas as duas são importantes. A dificuldade com os verbos é que nós temos tempo, modo, que isso é muita coisa e cada verbo tem a sua particularidade, tá? Então temos o seguinte, as flexões verbais podem aparecer pessoa, então você vai ter lá primeira, segunda ou terceira pessoa. Pode aparecer em relação a número, que daí você tem singular ou plural. A tempo, aí você vai ter presente, pretérito ou futuro, que são as 3 possibilidades.
Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E as vozes, que é voz ativa, passiva e reflexiva. Então, é bastante coisa, especialmente em relação à flexão de voz. Você vai ter muita questão de transposição para a voz passiva, de flexão para identificar se está ou não na voz passiva. Então, você vai ter muita questão aqui, ó. É uma dos assuntos mais cobrados que a banca vai fazer para você em relação à voz, tá? Mas o tempo também é muito cobrado, por quê? O que acontece com o tempo verbal? Nós temos muitos verbos regulares e irregulares. Então, você vai perceber que a banca vai cobrar muito a flexão de alguns verbos que são irregulares, que eles não seguem um padrão, né? Cada verbo tem a sua construção. Então, tem que ficar muito atento a isso daqui, tá? Aí, flexão de número e pessoa, geralmente ele vem junto, tá? Tanto que a gente chama isso aqui de desinência número pessoal. Por quê? Você pode ter o verbo na primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu colocar para você assim, ó, eu estudo. Então, eu tenho a flexão do verbo na primeira pessoa do singular. Se eu colocar aqui, ó, estudamos, aí nós vamos ter a flexão do verbo na primeira pessoa do plural, e assim por diante. Se eu colocar ele estuda, terceira pessoa do singular, estudam, terceira pessoa do plural. Então, todos os verbos têm essa flexão. Qual a dificuldade? Alguns verbos são verbos irregulares. Por exemplo, eles não têm a flexão na primeira pessoa, alguns verbos não têm. Outros só aparecem na terceira pessoa do singular ou plural. Então, depende muito do verbo que você tenha. Aí nós temos aqueles verbos defectivos, por isso que é legal que você entenda que essa aqui é a flexão padrão. Todos os verbos, de uma forma geral, precisam ter a flexão na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Verbos regulares. Quando você tem os verbos irregulares, quer dizer que falta alguma dessas conjugações aqui. E aí que fica difícil, porque não tem uma regra. Existem alguns verbos que tem ou não tem, depende do verbo, depende sempre de cada construção que você tenha. E aí que a questão fica bem mais difícil. Beleza. Então já sabe que existe a flexão aqui e é importante que você entenda que isso daqui, ó, a flexão de número é a base das questões de concordância verbal e concordância nominal. Mas a flexão de número é porque singular ou plural, o verbo concorda com o sujeito. Ou ele vem no singular ou ele vem no plural. Então, conhecer a flexão verbal é a base para que você entenda depois bem certinho o que é a concordância verbal. É uma coisa amarrada à outra, tá? Aí temos aqui flexão de tempo e modo. A flexão de tempo, que fácil, é só presente, pretérito e futuro. Aí que vem a dificuldade. Por quê? Nós temos presente do indicativo, presente do subjuntivo. Então, tempo e modo são duas condições que são muito amarradas, tá? Muito parecidas. Eu posso ter presente, pretérito e futuro do indicativo, presente, pretérito e futuro do subjuntivo. O imperativo não. Mas os modos verbais, eles podem vir sim nessas três possibilidades. E qual vai ser também a dificuldade? Nós temos, claro, o presente do indicativo, presente do subjuntivo. O pretérito do indicativo, por exemplo, você vai ter aí pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Nós temos o futuro do pretérito, futuro do presente. Temos tempos compostos e tempos simples. Então, é muita coisa que você tem em relação à flexão de tempo, tá? Por isso que isso aqui é uma parte que você realmente vai estudar bastante, fazendo muita questão, tá? Porque não adianta você ficar decorando ou conjugando o verbo, não adianta nada. Você tem que fazer muita questão e você vai perceber que, às vezes, dependendo da banca, por exemplo, geralmente para provas que nós temos aí da FCC, por exemplo, você vai perceber que geralmente cai sempre os mesmos verbos. Às vezes a banca coloca muito isso, especialmente os verbos irregulares, tá? Aí você tem que ter esse cuidado de entender e fazer muita questão para dominar essa flexão aqui. E a flexão de modo, aí é por causa do sentido. Então, por exemplo, quando você tem um verbo no indicativo, significa que o sentido da oração toda, tá, da construção, é uma certeza, tá? Pode ser no presente, no passado, no futuro, não importa. Eu estou aqui, eu estava lá.
eu estarei na aula. Então, sempre ele dá uma ideia de certeza. Já o subjuntivo é o contrário, ele dá uma ideia de dúvida, possibilidade, probabilidade, expectativa, desejo, tudo que é incerto, você percebe que está no subjuntivo, tá? Os dois são importantes, mas eu destaco que aqui do indicativo, você vai ter, claro, os tempos do pretérito, que são muito mais cobrados em provas, porque eles têm muita flexão. E eu destaco aqui do subjuntivo, você vai ter aqui o futuro e o pretérito do subjuntivo, muito cobrado, tá? Porque eles têm muitas flexões, especialmente aqui, os irregulares. Porque daí você vai ter flexões bem pontuais mesmo. E o imperativo é mais tranquilo e não é tão cobrado, tá? O imperativo sempre dá uma ideia de ordem. Só que como ele você não vai ter muita flexão aqui. Por quê? O indicativo, você vai ter a ideia de certeza, o subjuntivo de dúvida, mas eles têm os tempos verbais deles. O imperativo não, você vai ter apenas o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então não tem tempo verbal aqui, é só essa flexão. Por isso que você não tem muita questão de prova, não é muito cobrado isso em provas, tá? O mais sim, com certeza, é os pretéritos do indicativo, tá? E o futuro e o pretérito do subjuntivo com os verbos irregulares. Então, aqui você vai ter muita questão de prova nesse sentido e é importante que você entenda que isso exista. Lógico, claro, você vai estudar isso aqui melhor quando você estuda verbos, né? Especialmente verbos. Mas tem que saber que a flexão verbal se parte também desse princípio. Aí temos a flexão de voz, tá? Aí temos as vozes verbais, lógico, que nós estamos acostumados a ter muita questão de prova, bastante mesmo, tá? Temos aí voz ativa, passiva e reflexiva. A voz ativa e a passiva, elas vêm muito relacionadas. Por quê? A voz passiva, ela vem da voz ativa, tá? Na transposição de voz, a voz ativa é que pode ser transposta para a voz passiva. Sempre? Não. Então, olha só, a transposição de voz, quando nós temos aí, por exemplo, a voz ativa para a voz passiva, a regra básica de transposição de voz, que não pode fugir dessa regra, é o quê? O objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito na voz passiva. Então, se eu não tenho um objeto direto na voz ativa, não tem como transpor a voz. Essa é a regra básica, não tem como fazer outra forma se não for assim. O objeto direto na voz ativa vai para a voz passiva e vira sujeito. Essa é a transposição de voz. Então, olha só. Na voz ativa, você sabe que o sujeito da oração faz a ação, ele age. Então, por exemplo, os professores aplicaram as provas. Vamos lá. Quem aplicaram as provas, você já viu que são os professores. Esse é o meu sujeito. Quem fez a ação de aplicar as provas? Os professores. Então, veja que o sujeito, os professores é sujeito da oração e, ao mesmo tempo, faz a ação do verbo aplicar. Por isso que é voz ativa. Na voz passiva, o sujeito não faz nada. Ele apenas recebe. Ele tem sido passivo. Então, olha só. As provas foram aplicadas pelos professores. Vamos lá. O que foram aplicadas? Ah, beleza, as provas, meu sujeito. Quem fez a ação de aplicar alguma coisa? Veja que não é a mesma relação de cima. Na de cima, os professores é sujeito e faz a ação do verbo aplicar. Na de baixo, as provas é sujeito, mas quem faz a ação é o meu agente da passiva, tá? Então, pelos professores, a gente vai chamar de agente da passiva. Por isso que nós temos voz passiva. Porque o sujeito não faz a ação, ele recebe a ação, ele tem sentido passivo. Então, essa é a base e a diferença principal entre ativa e passiva. Olha só, aplicaram o quê? As provas, objeto direto. Relação, objeto direto vira sujeito. Essa aqui é a transposição de voz, sempre desse jeito. Tem que ser essa troca aqui para você poder ter a voz passiva que vem da ativa. Aí temos por fim aqui a voz reflexiva, que pode aparecer de duas maneiras, ó. Voz reflexiva, quando o sujeito faz ação nele mesmo, tá? O garoto feriu-se com o instrumento. Então, quem feriu-se? O garoto, sujeito. E feriu quem? Ele mesmo. Então, como se fala assim, o garoto feriu a ele mesmo. Aí nós temos a voz reflexiva.
E a voz reflexiva também pode aparecer no sentido de reciprocidade. Reciprocidade é quando um faz ação no outro ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os formandos cumprimentaram-se. O que nós temos aqui? Quem se cumprimentaram? Os formandos. Então, beleza. Então, nós temos o sujeito. Cumprimentaram quem? Eles mesmos. Então, um cumprimentou o outro, né? Oi, tudo bem? Prazer, que bom, parabéns e tal. Essa ação é de reflexidade, porque o sujeito faz a ação nele mesmo, mas aí também tem a reciprocidade, quando os dois se abraçaram, os namorados se beijaram. Então você tem ali a ideia da reflexidade juntamente com a ideia de reciprocidade. As duas coisas vêm juntas, tá? Então essa é a ideia de vozes verbais. Por fim, só para eu amarrar aqui para você entender muito bem, que a base da flexão dos verbos, então, é as vozes verbais, lógico que isso vai ter muita questão de prova, e as desinências. Então, sempre quando você pensar em a palavra desinência, ela vai marcar desinência modo temporal, modos e tempos. Desinência número pessoal, número e pessoa. Então, aqui, um verbo, por exemplo, só como ele aparece, ele pode determinar tudo isso. Se eu falar para você assim, ó, eu estudo. Assim, estudo. Então, você vai ter aqui, ó, é um verbo que está na primeira pessoa do singular, está no presente do indicativo. Então, só ao finalzinho do verbo já determina toda a desinência que nós temos. A gente vai conseguir saber como está esse verbo aqui. Por isso que é importante que você entenda que a palavra desinência é esse finalzinho do verbo, que ele determina se o verbo está no modo, tempo, número e pessoa. Legal? Agora, para ficar melhor, eu quero que você me acompanhe em tela. Vá lá à tela para a gente poder perceber, então, uma questão que trabalha com a flexão de formas verbais. Então, temos o seguinte: a flexão das formas verbais e a articulação entre seus tempos e modos estão plenamente adequadas na frase. Então, agora é o seguinte, você vai ter que perceber a flexão. O que é a flexão de formas verbais? A flexão de formas verbais é quando você percebe como o verbo vai aparecer. Se ele está tempo, modo, número e pessoa. Então, flexão de formas verbais. E a articulação entre tempos e modos é porque você tem que saber que tem que estar adequado. Se você tem mais de um verbo numa frase, os tempos e modos eles têm que estar totalmente em coerência, né? Eles têm que estar sempre com uma coerência lógica. Vamos lá. Letra A. Quem caminhasse pelas grandes cidades virá a constatar que elas contessem muitas surpresas. Na leitura já está errada a frase, estranha a frase, tá? Qual que é o certo? Você tem aqui o verbo principal, ó. Virá a constatar, que é uma ideia de futuro. Então, qual seria o correto aqui? Quem caminhar pelas grandes cidades virá a constatar que elas contêm. Olha aqui, aqui vai um M e um acentinho aqui. Na verdade, o acento é o acento circunflexo. Por quê? Elas contêm é plural. Então, o verbo conter, quando ele está no plural, eles contêm, tem que vir com o circunflexo. Então, já não dá essa letra A aqui. Olhem a B. Numa época em que a velocidade se impuser de forma mais drástica, valerá a pena buscar alternativas. Perfeita a relação aqui, ó. Numa época em que a velocidade se impuser, que é o verbo impor, realmente vem do por, né, que é puser. Então, você tem realmente a correspondência bem adequada aqui, que é a ideia de futuro. Perfeita a letra B aqui, ó. Letra C. Se ninguém vir a buscar, aí nós temos o seguinte, o verbo vir e o verbo vier, eles têm duas possibilidades, tá? Quando você tem o verbo vir no sentido de vir mesmo, né, de estar vindo aqui. Então, o que você vai cuidar? O verbo vir, ele se transforma em vier. Então, fica assim, ó, vier. E quando você tem o verbo ver, ele se transforma em vir. Então, veja aqui, se ninguém vir a buscar, ninguém está vendo nada aqui. Se ninguém vier a buscar. Então, é aqui, ó, se ninguém vier a buscar caminhos alternativos, nenhuma possibilidade real de libertação será explorada. A ideia toda é de futuro, tá? Então, tem que ser o será.
Aí, na letra D, nosso estilo de vida levará-nos, não, né? Olha só, quando você tem o verbo no futuro, não cabe próclise, nem ênclise, não cabe ênclise. Aqui tem que ser ou vem antes, nosso estilo de vida nos levará, ou a mesóclise. Então, tá errado esse pronome aqui. Há impasses urbanos que dificilmente encontrariam, não, né, ó. Nosso estilo de vida nos levará a impasses urbanos que dificilmente encontrarão. Olha só, tem que vir no futuro aqui. E a convicção do poeta assina para a criação nossa de caminhos próprios, da qual a de vice é a mesma coisa do vir e do vier. Olha só, quando você tem o verbo vir, tá? Se você for pensar assim, ó, se ele vier, se ele viesse. E o advir também, ó, advir. Adviesse, fica feio, estranho, né, na hora de ler, mas o certo é da qual adviesse um novo prazer de viver. Então, realmente, a única possibilidade de resposta é a letra B. Nossa próxima questão, nós temos uma questão que trabalha com o emprego da flexão nominal quando você forma palavras a partir disso. Olha só, a opção em que a nominalização do segmento sublinhado está incorreta. O que é a nominalização? Você tem uma palavra que se transformou em substantivo. Essa é a regra. Então, nós temos o seguinte. Se você olhar aqui, ó, busca garantir aos cidadãos o acesso pleno. Busca a garantia aos cidadãos. Beleza, ó. A correlação ficou bem legal, bem adequada. Estabelecendo políticas públicas autoritárias. Com estabelecimento de políticas públicas autoritárias. Perfeito. Investindo poucos recursos com investimento de poucos recursos. Legal, ficou bem certinha a correlação aqui. Envolvendo os civis em conflitos armados com o envolvimento de civis em conflitos armados. Perfeito também. Agora, proporcionar uma atuação transparente. Proporção de uma atuação transparente, veja que muda o sentido aqui quando eu faço a nominalização. Então, o verbo proporcionar, nesse caso, eu não consigo fazer essa troca e colocar proporção. Aqui fica errado. Então, a letra E é resposta porque está incorreta a transposição que é feita aqui. Por isso que a letra E é a nossa resposta da questão. Legal? Então, terminamos aqui, me acompanhe, terminamos aqui nessa parte de flexão nominal e verbal. É muita coisa? É. A ideia desta aula é que você entenda que existe a flexão, que é a variação da palavra como ela aparece, que pode aparecer essencialmente nas flexões plural e singular, que é o que mais você vai encontrar aí. Mas tem que cuidar, o substantivo tem as suas características e os verbos também têm muita flexão. Então, é um assunto que tem muita questão a ser feita, por isso tem que estudar muito e fazer muita questão. Legal? Então, siga aí com seus estudos e até um próximo encontro.